Aí sim. Show. Pronto. Bom dia, meu nome é Camila, e hoje eu vou apresentar uma aula sobre um artigo chamado Papel da Imagem de Difusão Ponderada para diferenciar o astrocitoma pilocístico cerebral e o ganglioma, que tem a mutação no gene BRAF V600E, do tipo selvagem. Bom, os astrocitomas pilocíticos e os gangliomas, eles são gliomas pediátricos de baixo grau, tipo, os mais frequentes, e, além disso, são neoplasias bem diferenciadas, indolentes e têm um bom prognóstico. Os astrocitomas pilocíticos, eles são originados de células precursoras astrocíticas, têm baixa a moderada celularidade com arquitetura bifásica, formado por áreas soltas e compactas alternadas, e os gangliomas, eles são tumores neuronal gliais mistos, compostos de células ganglionares displásicas e células gliais neoplásicas, de origem variável. Os gangliomas pediátricos de baixo grau, por definição, são tumores de primeiro e segundo grau 1 ou grau 2, né, como prefiram, e que possuem suas próprias características genotípicas distintas dos adultos, certo? As alterações genômicas mais comuns em gliomas pediátricos de baixo grau resultam na ativação constitutiva da via da MAPK, em particular com a aberração do componente BRAF. Os gliomas pediátricos de baixo grau, com o BRAF V600E mutante, têm maior risco de progressão e transformação em alto grau, com pior resultado em relação à radioterapia e à quimioterapia. No entanto, se essa mutação existe, dá excelente resposta a certas abordagens direcionadas, como uma inibição seletiva do oncogene BRAF V600E. O objetivo geral desse estudo, né, é analisar, né, apesar de ter tido outros estudos mostrando as características da ressonância, ele mostra comparar essa relação do gene com a imagem, certo? E testar a capacidade de discriminar as lesões mutantes do tipo selvagem, principalmente com o ADC, né, o coeficiente de difusão, e derivado do DWI, certo? Avaliamos nesse estudo, retrospectivamente, pacientes pediátricos, né, que no diagnóstico eles tinham menos de 18 anos, encaminhados em 3 grandes instituições pediátricas europeias entre 2010 e 2018, para astrocitomas pilocíticos e gangliomas recém-diagnosticados, virgem de tratamento, certo? E que foram submetidos à ressonância convencional, DWI, e que tem análise molecular para a mutação do BRAF, certo? Foram 56 indivíduos que preencheram os critérios e a idade era entre 1 a 16 anos. As informações revisadas para cada assunto incluíam a histologia e características moleculares de cada paciente, certo? No geral, havia 38 pacientes com astrocitoma pilocítico, né, 12 com mutante, 26 do tipo selvagem, e 18 com ganglioma, sendo 11 mutante e 7 selvagem. Os estudos de ressonância foram feitos em 3 departamentos de referência de neuroradiologia, para avaliar as imagens usando o image 1.5 Tesla. Foram feitas imagem em T1 espineco, pré-contraste, FLAIR, e T2 tubo espineco, pelo menos no plano axial, certo? E as imagens em ressonância baseadas em T2, incluindo gradiente eco, ou imagens ponderadas de suscetibilidade, foram realizadas em 43 pacientes. E as TCs que eram disponíveis em 38 indivíduos também foram incluídas nessa análise.
As características tumorais avaliadas nessas imagens foram o local dominante, né, acometido, as margens se eram bem definidas ou não, se havia componentes hemorrágicos ou calcificações associadas à lesão, componentes císticos e se havia realce do contraste ou não. As estatísticas, elas foram descritivas, incluem a média, o mínimo e o desvio padrão dos fatores e pontuações contínuas. No caso dos fatores categóricos, utilizou-se a distribuição em número e porcentagem. Foram incluídas estatísticas usando Q², distante de teste, modelo linear geral e análise de característica de operação do receptor, aquele ROC, né? Certo. Essa primeira tabela, ela mostra os dados demográficos, histologia, localização, característica, né, das imagens, certo? Tanto do mutante como esse WT é o selvagem, certo? Então, assim, a gente pode ver, assim, rapidamente, que tem a divisão, né, de quem tinha o astrostoma pilocítico e o ganglioma, e pode-se ver que, por exemplo, o diencéfalo em ambos os tipos era o local mais acometido, e que a maioria tinha margens bem definidas, não tinha muito componente associado, a não ser o cístico, a gente vê que o componente cístico é bem relevante também, e sempre eram contrastadas as imagens. Ficavam destacadas pelo contraste, certo? Veja que interessante, né, pessoal? É uma tentativa, né, através de uma sequência de ressonância que é usada na rotina, de tentar dar o diagnóstico genético desses tumores. Olha só o grau de importância desse artigo, não é verdade? Bem atual, né? Mostrando o papel da ressonância convencional, além de só de localizar, topografar, inventar possibilidade de diagnóstico, pode ser um astrocitoma, um ganglioma, mas, além disso, com a sequência de fusão, tentar estreitar o diagnóstico e chegar na via molecular desses tumores, se é um tumor, né, selvagem ou mutado, né? Veja que como nós estamos avançando no nosso papel aqui na ressonância. Isso. Exatamente. E vão sendo apontadas algumas características que vão direcionando realmente esse diagnóstico, né? Essa outra tabela, por exemplo, ela mostra que o RADC, né, médio e o mínimo, em ambos os valores, né, eles, no caso do mutante, eles são bem menores do que no selvagem. Então, é outro dado que a gente pode apontar para uma questão genética, né, quando encontrado na imagem. Bom, como eu havia dito, né, nenhuma diferença significativa em relação à localização, componente hemorrágico, calcificação, tipo de margem, realce, nenhuma dessas características ela ajudou, né, para caracterizar o mutante ou o selvagem, exceto no número de componentes císticos, que foi significativamente maior no grupo do astrocitoma pilocítico mutante. Tem mais um gráfico aqui, pronto, que mostra. Esse aqui é o que eu tinha já comentado, né? Que o mínimo, desculpa. Esse aqui é mostrando o mínimo, né? No RADC mínimo, no mutante, tanto no astrocitoma pilocítico como o ganglioma, ele está bem menor, e o RADC min, ele é também menor no astrocitoma pilocítico e o ganglioma mutante, certo? Então, isso é só mostrando mais uma vez o que tinha na tabela 2, certo? E aqui é a outra figura que eu queria mostrar sobre os componentes císticos, né? Que aqui logo à esquerda, né? Temos o astrocitoma pilocítico avaliado, e nessa coluna do sim, a
gente vê que o mutante, que é o cinza, ele vai até lá em cima. Tem quase o dobro, né, da quantidade. Então, assim, ele é bem evidente quando visto o componente cístico, ele é bem relacionado ao astrostoma pilocítico, certo? Isso foi uma das características mais relevantes. Bom, aqui temos alguns exemplos, né, de astrostomas pilocíticos, sendo as primeiras duas linhas do tipo mutante e as duas abaixo do tipo selvagem. Já de cara, a gente pode ver que nos dois primeiros a gente consegue ver componentes císticos, mas vou poder explicar um pouquinho melhor de cada imagem, certo? Essa primeira fila é um menino de 11 anos, né? Foram feitas imagens em T1 e T2 com contraste, e aqui a gente pode ver uma lesão diencefálica à direita, que tem componente sólido e cístico, certo? Com intenso realce ao contraste. O DWI e o mapa ADC já mostram difusão reduzida, certo? É o que ele diferencia. Já nesse segundo caso, que é um menino de 3 anos, a gente também vê, né, uma lesão sólida com componente cístico envolvendo o terceiro ventrículo, certo? Com acentuado realce ao contraste. E no DWI e o mapa ADC, eles mostram também a redução, a difusão, certo? Na terceira linha, é um menino de 6 anos. Essas imagens também têm um T2 com contraste. Podemos ver uma massa hipotalâmica sólida, certo? E bem circunscrita, principalmente a gente vê em T1 aqui, e que tem um realce homogêneo. Mas quando você vai para o ADC e o DWI, o ADC, a gente vê que há uma difusão aumentada, certo? Diferentemente do padrão do mutante. Na linha 4, é uma menina de 7 anos, foi feito também ter um T2 com contraste, foi vista também uma lesão hipotalâmica bem circunscrita, com realce ao contraste, e que no DWI e no ADC foi visto uma difusão aumentada, certo? Foi a principal diferença entre o mutante e o selvagem foi que nos mutantes era uma redução da difusão, do padrão da difusão, e no selvagem teve um aumento dessa difusão. Aqui são exemplos de gangliomas, né? Os dois acima são mutantes e os dois abaixo são selvagens, certo? Bom, na primeira fila é um menino de 10 anos, foi feito T1 e T2 com contraste e visto uma lesão diencefálica à esquerda, predominantemente sólida, com um realcezinho heterogêneo, a gente vê que é bem heterogêneo, e o DWI e o mapa ADC mostram um padrão de difusão reduzido, certo? Principalmente no interior da lesão. No segundo caso, é uma menina de 1 ano, o contraste, mais uma vez, né? Ele é evidenciando uma massa sólida na região hipotálamo quiasmática, com realce heterogêneo, certo? E no caso do DWI e do ADC, a gente consegue ver uma difusão reduzida também, mais escuro. A terceira linha, que aqui já é o tipo selvagem, foi feita a imagem T1 e T2 com contraste, evidenciando uma lesão mal definida e expansiva, sem realce pelo contraste, sem nenhum realce pelo contraste, afetando a região hipocampal direita, certo? Quando visto no DWI e no mapa de ADC, a gente já consegue ver que a difusão é aumentada. A gente vê esse realce maior do que o do parênquima. Na última fila, é uma menina de 12 anos, foram feitas imagens T1 e T2 com contraste, né? Uma lesão sólida mal definida também, principalmente em gânglios da base,
do lado esquerdo, o tálamo e o lobo temporal, do mesmo lado, ipsilateral, em que não há um aumento tanto do contraste, mas que o mapa, o DWI e o mapa de ADC, a gente consegue ver a difusão aumentada também, certo? Então, eles têm esse padrão de diminuição da difusão no mutante, aumento da difusão no tipo selvagem. Bom, a mutação do BRAF, né, é uma alteração genômica distinta de gliomas pediátricos de baixo grau, incluindo astrocitomas pilocíticos e gangliomas. A detecção do status BRAF, do BRAF, né, pode ter implicações terapêuticas significativas, como eu disse, havendo essa mutação, podemos ter uma melhora prognóstica, principalmente em tumores irressecáveis. O primeiro estudo, esse é o primeiro estudo que a gente encontra, né, comparando as características dos astrocitomas pilocíticos e gangliomas com e sem a mutação do gene BRAF V600E, com foco nas características do DWI. Ambos os astrocitomas pilocíticos e gangliomas do BRAF mutante tinham valores de RADC significativamente baixos do que aqueles do tipo selvagem, como eu mostrei na tabela no início e no gráfico, certo? Opa, você quer falar, doutor? Não, tá ótimo. Tá tudo bem. Pronto. A única diferença significativa que surgiu foram os componentes císticos, né, que eram maiores, a incidência nos astrocitomas pilocíticos mutantes. O DW em particular, o parâmetro quantitativo RADC, também foi a única característica de imagem capaz de diferenciar de forma não invasiva, né, a corte do BRAF mutante selvagem. E o DWI é importante a gente conhecer, porque é uma ferramenta que fornece informações sobre a difusão das moléculas, né, de água dentro do tecido. Então, ela faz com que, com valores quantitativos, né, o ADC, possam ser calculados. E o DW ele foi aplicado para avaliar o grau do tumor, celularidade, pois quanto a maior a celularidade, maior a restrição da difusão de água, para quem ainda não entende bem o que é o DWI. Então, quanto maior a celularidade, mais ele restringe, tá? Foram incluídos apenas tumores cerebrais pediátricos, grau 1 da OMS, né, nesse estudo, certo? De forma que esse ADC ele não dependia do grau histológico, tá? Então, essa difusão, ela não estava sendo influenciada pelo grau histológico, era pelo tipo do tumor. Pronto. A conclusão desse estudo, né, é que a avaliação das características do DWI no astrocitoma pilocítico e gangliomas pode auxiliar realmente na previsão do status do BRAF, V600E, sugerindo uma correlação radiogenômica e pronta para a caracterização molecular desses tumores. Essa abordagem simples, ela pode ser utilizada por qualquer radiologista para sugerir essa correlação e solicitar uma caracterização molecular direcionada desses tumores, com potenciais implicações terapêuticas e prognósticos, né? Certo? Obrigada. É importante a gente trazer esse artigo aqui para mostrar para você